Beleza. Bom, a gente vai falar hoje sobre literatura. Vai cair na Unesp, em primeira fase, tá, gente? O que vai ser, primeiramente, o que vai cair para vocês, o que vai apresentar para vocês? Eu coloquei provavelmente porque nunca se sabe, né? Vai ter um texto grande, provavelmente vai ter um texto enorme para vocês responderem, tipo, 6 questões só baseado naquele texto, para quem não conhece a Unesp é assim. Vai ter tirinhas e charges, só que atualmente a Unesp está colocando mais questões de inglês em tirinhas e charge, mas só para vocês terem que vai ter. Vai ter perguntas sobre vanguardas, vanguardas a gente vai estudar, vai rever. São artes, sabe? Quadro, pintura. Provavelmente vai ter um soneto lá. Pergunta sobre tipo da escola literária e pergunta sobre livros. Aí vocês me falam, nossa, mas a Unesp não tem livros obrigatórios. Realmente, ela não tem livros obrigatórios, mas a Bonita, ela gosta de colocar uns livros lá para vocês. Tem uma questão, tipo, do ano passado apareceu uma questão de geografia para você relacionar qual livro tem o clima que ela colocou. Então, tipo, tinha que saber pelo menos alguma coisa. Aí eu vou passar umas coisinhas dos livros que mais tendem a cair, mas só para vocês terem uma ideia deles. Aí a gente vai aprender sobre as escolas literárias que mais caem na Unesp. Não vou falar sobre todas, só as que realmente mais caem. Para ter, assim, primeiramente, o humanismo. Ela foi um movimento intelectual e artístico que surgiu no século XV. É muito bom vocês saberem também o século do que essas escolas literárias surgiram. Ela foi uma transição, então ela é uma escola de transição. O que é transição? Não é uma escola assim fixa, aquilo ficou por bastante tempo. Ela só tá lá para ser ela tá lá para mudança. Ela foi uma transição da Idade Média para o Renascimento, então foi uma mudança. Tudo aquilo da Idade Média já não existe mais, entre aspas, né? Deve ter tido algumas coisinhas, mas o Renascimento estava em alta. A mesma coisa, foi do trovadorismo ao classicismo. Então, as ideias do trovadorismo foram diminuindo e do classicismo aumentando. Isso foi o humanismo. Esse movimento ele rompeu a grande influência da Igreja Católica em colocar Deus como finalidade das coisas, ou seja, rompeu com o pensamento teocêntrico da Idade Média. Vocês já estudaram a Idade Média, eles eram um povo tipo Deus é o centro real, só que aí agora o humanismo, até o próprio nome fala, humanismo humano, quer dizer humano, então agora eles rompem com essa influência, não querem mais tipo, pensar, é meio assim, meio feio assim falar, eu acho, tipo, pensar mais em Deus, mas eles estão querendo mais pensar neles. Humanismo significa valorizar o ser humano, a condição humana acima de tudo. Então, eles estão, tipo, só valorizando o ser humano agora. E antes era feudalismo e passa a ser mercantilismo. Isso também é bem importante. O teocentrismo é a filosofia que considera Deus como centro do universo e o antropocentrismo coloca o homem como centro do universo. Isso aí é muito importante porque são as características fundamentais do humanismo. O pessoal lá da Idade Média era tudo teocêntrico, tudo Deus, o centro. Agora, com o humanismo, indo para o Renascimento, o pessoal agora ele está sendo mais antropocêntricos. Então, eles são mais tipo o homem ao centro do universo. Aí as principais características do humanismo, para vocês terem, a razão, ela é muito valorizada e sobrepunha a emoção. O homem é o centro do universo, né? Surgimento da burguesia, isso por causa do mercantilismo, agora surge a moeda e tudo mais. As emoções humanas começaram a ser mais valorizadas pelo artista, afinal, o homem está sendo o centro, o homem, eu falo homem e mulher, o ser humano está sendo agora o centro, então as emoções, o corpo, tudo vai ser bem valorizado. Como eu falei, valorização do corpo humano. O afastamento de dogmas da Igreja Católica. Agora, como o pessoal está pensando mais no homem, eles estão se afastando do que a Igreja prega.
A valorização de debates, opiniões divergentes, agora, antes era só a igreja falava e o povo aceitava. Agora, tipo, todo mundo está discutindo. A valorização do racionalismo, do método científico, beleza e perfeição é muito importante, e a hipervalorização dos prazeres carnais. Então, basicamente, o humanismo vai ser o homem, os prazeres humanos, não vai ter mais aquela coisa, não vou mais pensar no que a igreja fala, vou viver a minha vida. Aí, no humanismo, existia a poesia palaciana, que ela é proveniente das cantigas do trovadorismo, que a gente não vai falar. Ela é uma estrutura, assim, bem elaborada, tem redondilhas, ambiguidades, várias figuras de linguagem, métrica, ritmo, essas coisas. E não era acompanhada por música, isso é muito importante, porque o trovadorismo, ele era acompanhado por música, os poetas, eles cantavam, mas agora no humanismo, a poesia palaciana, ela não é cantada, mas ela é recitada, é diferente, e principalmente para a nobreza. Aí a gente pode falar de Garcia de Rezende, ele é o maior representante, ele escreveu uma coletânea de poesia chamada Cancioneiro Geral, lá tinha bastante poesias palacianas, e os principais temas eram costume da corte, temas religiosos, sáticos, líricos, heróicos. Poesia palaciana são poesias escritas nos palácios, é bem o nome aí. Vai falar sobre o que a corte está fazendo, o que as pessoas da corte, temas religiosos ainda, sátíricos, uma crítica, lírico, sentimental, heróico, essas coisas. Crônica histórica. A gente vem com Fernão Lopes, ele é considerado o pai da historiografia portuguesa. Basicamente, ele estuda história, e nesses estudos de história, ele vai escrever sobre os reis de Portugal. Aí ele escreveu várias crônicas sobre esses reis. Basicamente, essa daí foi a crônica histórica, com Fernão Lopes. E o teatro é muito importante, já caiu pergunta na Unesp sobre isso. Ela é diferente da poesia e da prosa. O teatro humanista, ele é um teatro popular e tinha como objetivo moralizar e criticar principalmente a sociedade. Era dividido em autos e farsas. Os autos eram encenações que abordavam principalmente a temática religiosa, como o Alto da Barca do Inferno, o Alto da Lusitana, o Alto da Visitação. Vai falar sobre, tipo, o Alto da Barca do Inferno, vai falar sobre duas barcas, uma vai para o céu, outra para o inferno, aí vão ter várias discussões, é bem engraçado, assim, bem legal para falar. E as farsas eram encenações curtas, populares, baseadas no cotidiano e tinham como caráter cômico. E Gil Vicente era o cara do teatro nessa época. Aí a gente vem com o Barroco ele já surgiu no século XVI. Ele veio com a missão de resgatar as ideias teocentristas e conter a reforma protestante de Martin Lutero. Então, aquela coisa lá que só o homem é o centro, no Barroco já muda um pouquinho, já vem de um lado um pessoal, Deus é o centro, e outro lado um pessoal, tipo, não vou seguir tanto que a igreja fala, vou ficar ainda no ser humano. E isso também acontece por Martin Lutero, vocês já devem ter estudado. Ou seja, o movimento barroco ele surgiu como uma ferramenta de contra-reforma. A população começou a se rebelar contra a Igreja Católica, e com isso ela perdeu vários fiéis. Então, é aquela crise, teocentrismo versus antropocentrismo. Aí, nas características do barroco, vai ser muito exagerado, vai ser bem detalhado, principalmente temática religiosa e profana, dualidade, aquela coisa tipo certo, errado, Deus, diabo, tal. Complexidade, vai ser meio complicado de assim, entender. Figuras de linguagem, muito importante nisso. O cultismo, ele é um estilo utilizado na descrição, termos cultos, linguagem rebuscada e ornamental para expressar ideias. Então, quem escrevia mais isso, quem escrevia mais essas coisas no barroco era padres, tá? Na Europa em si. Aí eles, com o cultismo, eles queriam expressar ideias para fazer as pessoas irem para a igreja. Basicamente era assim, eles escreviam sermões para fazer as pessoas irem, colocando descrições,
várias formas, ideias para fazer as pessoas irem. E o conceptismo também era usado, o uso pelo argumento racional, ou seja, o pensamento lógico, valorizando sempre o contexto textual. Aí, no conceptismo, a gente separa o silogismo, que é um argumento de dedução, e o sofismo, que é uma mentira com aparência de verdade. Nisso, eles vão usar argumentos racionais, eles não vão ter, tipo, o cultismo, que é a ideia, eles vão procurar mesmo para saber se é certo. Aí, dedução, tipo, o ser humano morre, eu sou um ser humano, logo eu morro. É basicamente essas coisas que eles tinham em mente para fazerem esses argumentos. Aí, na Europa em si, a gente tem o padre Antônio Vieira, que ele foi muito importante porque ele escreveu muitos sermões, principalmente o sermão do Santo Antônio aos Peixes, e o padre Manuel Bernardes também escrevia sermões. Esses caras são lá da Europa, eles são bem importantes. Já caiu a questão do padre Antônio Vieira, mas não colocou padre na frente, só colocou Antônio Vieira, então vocês tinham que saber, pelo menos, que ele se chamava Padre Antônio Vieira, então uma coisa assim. Aí no Brasil, basicamente vai ser a mesma coisa da Europa, é uma linguagem dramática, racional, exagero, rebuscamento, figuras de linguagem, religioso, profano, um jogo de contraste, valorização dos detalhes, cultismo e conceptismo. Aí a gente tem nos autores Bento Teixeira, com a obra Prosopopeia, e Gregório de Matos, que eu acho que ele é bem famosinho, ele é conhecido como Boca do Inferno, porque o cara, ele ama fazer discussão, ele ama falar mal das pessoas, de verdade. Então, ele escreveu várias poesias. Lírica, que é uma poesia mais sentimental, mais, assim, de amor mesmo, ele falava isso para as mulheres, para a mulher da vida dele. Religiosa, ele está falando assim, Deus perdoa-me, eu fui falho, sou pecador, muita coisa muito erótica, realmente vai ser bem erótica. E a sátrica, principalmente sobre a crítica, porque o Brasil está passando por umas coisas políticas e ele vai estar criticando o governador da Bahia. Isso é bem importante também. Então, no Barroco, principalmente é importante saber que Gregório de Matos e o padre Antônio Vieira escreviam no Barroco era mais, tipo, eu gosto de falar, tipo assim, que o Barroco é igual um barraco, porque as pessoas amam fazer barraco, é uma intriga, as pessoas vão estar falando mal de alguma coisa, basicamente, assim, e tentando convencer, principalmente, os fiéis a votarem para a igreja, isso é importante. Aí, no arcadismo, a gente já pulou bastante, iniciou no século XVIII já, esse aqui já pulou, aonde o iluminismo estava em alta e a modernização das cidades. Isso é muito importante. Iluminismo você já vai aprender, e a modernização da cidade, então a indústria estava crescendo. Também é conhecido como neoclassicismo, tá, gente? Arcadismo, neoclassicismo. O nome arcadismo, ele faz referência à Arcádia, é uma região na Grécia antiga, que na mitologia grega, era a morada de Pan, o deus grego dos bosques, matas e dos pastores. E eles tinham um ideal de inspiração poética. Então, o arcadismo ele veio de uma região lá chamada Arcádia, onde moravam pastores que ficavam na sua mata, vivendo sua vida feliz e recitando poesia. Então, isso era principalmente para se distanciar do barroco, aquela arte exagerada, para uma arte mais simples, mais suave, mais fácil de entender. E os autores assinavam seus trabalhos com pseudônimos, isso é bem importante, eu vou falar mais para frente. E as obras podiam ser líricas, sátíricas e épicas. Lírica sempre vai ser algo relacionado a sentimental, amor. Sátíricas é sempre uma crítica a alguma coisa, e a épica é uma história narrativa, principalmente que tem algum herói ou sobre guerras, essas coisas. Aí, ainda no arcadismo, eles fundaram a Arcádia Lusitana, uma reputada academia literária que tinha como objetivo combater os excessos do espírito barroco e orientar a produção poética para uma estética neoclássica. Então, eles tinham aí uma meta, tipo, tirar aquela coisa barroca e ficar uma coisa mais neoclássica, mais suave.
E eles tinham como ideais uns coisas latinos, que é o Frigere Urbi, que é fugido urbano, locus amenus, lugar ameno, aurea mediocritas, equilíbrio de ouro, inutilia truncate, cortar o inútil, carpinzim, que é aproveitar o momento. Eles tinham esses ideais porque estava passando principalmente também no Brasil, estava tendo Inconfidência Mineira, então eles queriam fugir, ir para, fingiam que eram pastores, iam para os campos, então eles, é um lugar ameno, cortar o inútil, aquela coisa exagerada, e aproveitar o momento. As características principais é objetividade, racionalismo, linguagem simples, o bucolismo, que é a vida no campo, e pastoralismo. Então, eles querem uma vida no campo, uma vida, serem pastores. É, uma simplicidade e exaltação da natureza. Pastores que eu falo é pastor tipo de ovelha, criando ovelha, tá? Não é nada religioso, porque eles não querem falar mais sobre religião. A crítica à burguesia e aos centros urbanos. Essa aqui é boa. Por que a crítica à burguesia e aos centros urbanos? Porque como está crescendo as indústrias, essas coisas, eles não querem mais viver na cidade, eles querem ir para o campo. O campo não tem essas coisas. Então, principalmente, eles criticavam essas coisas. E o uso de pseudônimos é para não mostrar quem são eles, porque eles estão fingindo ser quem não são, né? Então, eles acabam colocando outros nomes. E temos os principais autores, esses aqui é da Europa, Manuel Maria Barbosa do Bocage, ele tem seu pseudônimo de Humano Sadino, e Antônio Diniz da Cruz e Silva, com o seu pseudônimo é Eupino Nonapriense. Esses pseudônimos, a maioria das vezes, eram pastores da mitologia grega, e eles pegam base no nome deles. Aí no Brasil, teve a Inconfidência Mineira, como eu falei. O autor escreve como se ele fosse um camponês. Seus principais autores são Cláudio Manuel da Costa, com obras poéticas, que seu pseudônimo era Glaucesse Saturnio, e o Tomás Antônio Gonzaga, que escreveu Marília de Dirceu e Cartas Chilenas, pseudônimo Dirceu. É muito importante Marília de Dirceu, ele vai estar escrevendo sobre a amada dele. Agora eu não lembro o nome dela, mas ele vai estar escrevendo. E Carta Chilena, principalmente porque ele vai estar falando mal do governador de Minas, porque eles participaram da Inconfidência Mineiro, e para eles não serem também achados, eles escreviam seus pseudônimos, para não ter aquela coisa. Aí temos Basílio da Gama, que foi um escritor épico, ele escreveu o Uruguai, e Santa Rita Durão, que escreveu o Caramuru, que eles falam mais sobre ainda como estava sendo colonizado, essas coisas, tentando escravizar os indígenas, eles escrevem sobre isso. Então, aí a gente vem para o romantismo, que foi um movimento artístico que surgiu na Europa no século XVIII, ele surgiu no século XVIII e foi até o século XIX. Foi um movimento romântico que cultiva principalmente o indivíduo. Não segue um padrão igual aos arcaicos, eles não seguem aquela coisa, porque os arcaicos, eles estão copiando os que ele fazia lá na Grécia, principalmente classicismo, porque neoclassicismo é um novo classicismo. Então, eles vão estar meio copiando tudo o que acontecia lá. Agora, no romantismo, eles querem ser originais, querem eles criar suas próprias poesias e prosas. Mais pessoal e subjetivo, então é algo mais do indivíduo mesmo, eu, e subjetivismo é tipo você imaginar a pessoa, não falar, aquilo é aquilo e isso. Subjetivismo é que aquilo pode ser aquilo, que pode ser aquilo, é você imaginar uma coisa. É uma escola de expressão dos sentimentos, da liberdade, então eles são bem libertos no que eles querem escrever. E é importante considerar também que os pensadores e artistas românticos frequentemente recorriam à imaginação na produção de suas obras. E isso é o subjetivismo. Aí vai ter o quê? Apresentar a oposição ao modelo clássico, indivíduo como centro, um público consumidor, porque as poesias e prosa é aquela escrita grande, sabe? Longa, igual os livros atuais. Poesia é poesia. E aí eles publicavam em jornais e vendiam, então acaba tendo público consumidor. Vai ter uma exaltação do nacionalismo, da natureza e da pátria.
idealização da sociedade, do amor e da mulher, herói nacional, o herói nacional é bem importante, valorização das emoções pessoais, uma fuga da realidade e saudade do passado. Aí, na Europa, a gente vem com a primeira geração romântica, que é o nacionalismo. Essas obras, desse período, são marcadas pelo medievalismo, idealizações, nacionalismo e saudocismo. Aí temos autores como Almeida Garrett e Alexandre Herculano. No nacionalismo, eles estavam passando também, lá em Portugal, estava passando por uma guerras políticas. Aí eles estavam escrevendo sobre o nacionalismo para idealizar a pátria, para, tipo, avante, pátria. Então, eles escreviam sobre herói, medievalismo, tipo, principalmente sobre a pátria em si. Na segunda geração romântica, é a ultrarromântica, que vem com excesso de sentimentalismo. Ah, então vem bastante amor? Não é só amor, vem pessimismo, melancolia, religiosidade, idealizações, sofrimento amoroso e adjetivação abundante. Então, não é só, o romantismo não é só ligado ao amor, é ligado a todos os sentimentos do ser humano. Aí vai ter temática como amor, a morte e a saudade. Deu início com o modelo por causa de Gotting, não lembro como fala, com o romance de Sofrimento do Jovem Werther, que foi lá na Alemanha que publicou esse livro, que ele é um livro romântico sobre o amor, aí no final o cara não tem um amor correspondido e acaba se suicidando. E por isso que a morte é muito importante aqui, porque sempre nos finais dos livros do romantismo, alguém morre, tá? E desse livro do Sofrimento do Jovem Werther, foi muito influenciador lá, porque teve uma onda de suicídio por conta do, sabe, amor platônico. Então, aí teve que ser banido, um montão de coisa. Aí o autor principal dessa segunda geração é Camilo Castelo Branco, com Amor de Perdição. Na terceira geração romântica é a renovação romântica, é considerada pré-realista, pois é a transição do romantismo e realismo, produz temas mais sociais, mais realistas. Temos Victor Hugo, com Notre Dame de Paris, Júlio Diniz, com As Pupilas do Senhor Reitor, e Antero Quental, com Odes Modernas. No Brasil, é um pouco mais assim importante, vem com a família real chegando no Brasil. Aí é separado em prosa e poesia. A gente vai falar um pouquinho sobre o romantismo em prosa, que é aquela literatura grande mesmo, aquela literatura narrativa. Aí o primeiro tipo é o romance indianista. O indígena surge como herói que representa o país. Lembra que lá na Europa tinha o nacionalismo? Aí, por conta, e vai falar sobre guerreiros, soldados, cavaleiros. E como aqui, quem representa o país é o indígena, então o indígena é feito como herói. Aí a gente tem José de Alencar, com o Guarani Iracema. No romance histórico, abordava costumes de épocas passadas. Então, lá no passado, aquelas histórias do passado, vai falar sobre isso. Guerra dos Mascotes e Minas e... Eu acho que eu escrevi errado ali, mas tudo bem. E Minas de Prata, de José de Alencar. É muito importante também vocês saberem que no romantismo do Brasil, em prosa, José de Alencar é o mais importante, tá? Porque ele escreveu sobre todos esses tipos. E no terceiro tipo, romance regionalista, vai falar sobre principalmente o campo, o rural, para falar sobre os costumes, valores e cultura, principalmente do povo sertanejo. Aí temos Inocência, de Visconde de Taunay. E o romance urbano vai falar sobre as cidades, a classe elite, essas relações deles. Aí temos Moreninha, com Joaquim Manuel de Macedo. Então, para vocês lembrarem, um autor assim bem importante, José de Alencar, no romantismo no Brasil, ele na prosa, tá? Ele é bem importante. E tem esses 4 tipos que existem na prosa. Na poesia, a primeira geração é a geração indianista também. Tem o herói nacional, exaltação da pátria, iniciou-se com suspiros poéticos e saudades de Gonçalves de Magalhães, mas só que se espalhou no Brasil com Gonçalves Dias. Na segunda geração, que é a ultrarromântica, tem o sentimentalismo, o pessimismo, o doentio como forma de escapar da realidade.
Aquela coisa bem pessimista, bem sentimentalista, excesso. Amor platônico, visão negativa do mundo, mulher idealizada, morte vai ter presente. Os autores são principais tem Álvares de Azevedo, Fagundes Varela, Cassimiro de Abreu e Junqueira Freire. Álvares de Azevedo é o mais importantezinho. Na terceira geração, é uma geração mais social, liberal, condoreira, que é uma matemática social e política. Temos Castro Alves como poeta dos escravos, com a poesia Navio Negreiro, é muito legal ela. Temos José Joaquim de Campos e Sonso Andrade também, mas Castro Alves, ele é bem mais importante no romantismo no Brasil e na poesia terceira geração. Aí a gente tem no parnasianismo agora. A gente não vai falar sobre a parte do realismo, dessas coisas, porque não é tendência de cair muito na Unesp, tá? Mas só para vocês terem em mente, o realismo vai sair um pouco daquele excesso de sentimentalismo, porque o pessoal, se vocês viu na terceira gerações, que eles são mais social, mais político, mais sobre a vida das pessoas. E é isso que vai ser. O realismo vai falar sobre a sociedade em si. Tá? Não vai ser mais sentimentalismo, idealizando tudo. No parnasianismo, é o que eu acho que é uma das escolas que mais cai na Unesp da vida. É um movimento literário que surgiu na França no século XIX. O principal objetivo desse movimento é a criação de poesias perfeitas, valorizando a forma e a linguagem culta. O parnasianismo também criticava o sentimentalismo do romantismo. Então, o parnasianismo, ele tende a ser perfeito, ele quer ser perfeito. Então, vão ser poesias perfeitas, métricas perfeitas, rimas perfeitas. Às vezes nem ligam para o que está escrevendo, mas tem que ser perfeito a forma dela. Surge em razão de 3 antologias, publicadas em 3 volumes, o Parnasse Contemporary, que é uma montanha lá de Apolo, que foi por isso que foi homenageado. Criticavam a simplicidade da linguagem romântica, então eles têm uma linguagem rebuscada, difícil, e uma construção de poesia bela. Quando vocês veem parnasianismo, eu quero que vocês lembrem de arte pela arte, então vai ser tentar ao máximo ser perfeito, objetivo, uma linguagem difícil de ser compreendida, e essas coisas que vai ser o parnasianismo. Aí, lá na Europa, tem autores como João Penha, Teófilo Braga e Antônio Feijó. No Brasil, fez bastante sucesso no Brasil, até que ficou bastante tempo no Brasil. Aí surgiu com fanfarras de Teófilo Dias e existia a Triade Parnasiana. A Triade Parnasiana é bem importante vocês saberem. O Olavo Bilac, Alberto de Oliveira e Raimundo Correia. Esses 3 caras são os maiores parnasianos do Brasil. É uma poesia descritiva, arte pela arte, objetiva, retrata a realidade, fatos, mitologia, cultura, preocupação com a estética e impessoalidade. Não vai ter aquela coisa sentimental. Vai ter presença de sentimentalismo, assim, mas não aquela exagero, né? Mas principalmente arte pela arte é muito importante. Eles querem uma preocupação com a estética muito, muito isso. Aí no simbolismo, a poesia é a principal forma de escrita no simbolismo, tá? Vai ter uma musicalidade, espiritualidade. É bem diferente o simbolismo. O simbolismo não fez muito sucesso no Brasil, fez mais fora, mas ainda assim é importante a gente saber. O uso de figuras de linguagem traz essa musicalidade, essa espiritualidade, que a musicalidade das poesias. Ela se opõe ao parnasiano, que era algo mais sentimental, espiritual, místico, lembra o sonho. O vocabulário vai ser totalmente ligado ao místico. Então, se você for pegar uma poesia simbolística, vai falar alguma coisa sobre o místico, sobre sonho, essas coisas. Vai ser subjetivismo, porque está ligado ao sonho. Vai ter temas sombrios ligados com a morte, principalmente isso, temas sombrios e ligados com a morte. Sempre vai falar sobre a morte, essas coisas. Aí lá na Europa temos Eugênio de Castro, Antônio Nobre e Camilo Peçanha. No simbolismo do Brasil, iniciou com Missal e Broquês, de Cruz e Souza. Aí temos Afonso Guimarães e Augusto dos Anjos também. Mas o simbolismo é algo mais, uma poesia mais mística mesmo. Se vocês forem
ver, começar a ler, tipo, ter palavras, assim, mais místicas, mais ligadas ao sonho. A morte, provavelmente, é simbolista. Aí, no pré-modernismo, começou no século XX, tá? É um pré-modernismo, então ele durou pouco tempo, tá? É só para uma transição do simbolismo para o modernismo, igual o humanismo, tá? Não durou muito tempo. É a presença de características de escolas passadas, principalmente realismo, parnasianismo e simbolismo. Então, vai ser retorno das escolas passadas. Então, as características que eles usavam os pré-modernistas vão usar também. Vai ter crítica à sociedade, temas históricos, políticos, econômicos, principalmente, porque estava rolando a Primeira Guerra Mundial, então estava tendo muitas revoltas políticas, principalmente no Brasil. Vai ter uma ruptura com o academicismo, linguagem simples e coloquial, fácil de ser entendida. Vai colocar sobre a realidade social brasileira, principalmente regionalismo e nacionalismo, e vai falar sobre o sertanejo, caipira e mulato. Aí a gente tem Euclides da Cunha com Sertões, Graça Aranha, Monteiro Lobato, acho que vocês conhecem. Ele, você pode falar, mas ele não escrevia coisa infantil? Ele foi bem conhecido por coisas infantis, mas ele também escrevia livros sobre a realidade social brasileira, tá? E temos Lima Barreto, com Triste Fim de Policarpo de Quaresma. O pré-modernismo ocorreu no Brasil, tá? Ele foi, tipo, uma transição mesmo no Brasil. Aí a gente vem com vanguardas europeias, que é muito importante vocês saberem. É um conjunto de movimentos artísticos, culturais, que surgiram em vários países da Europa, no século XX ainda, tá? Esse aqui já surgiu lá na Europa. Significa avante tropa, algo futurístico. Ela quebra os padrões e paradigmas que influenciou a arte moderna mundial. Vanguardas europeias vai ser totalmente ligada à arte mesmo, tipo, eu peguei as que mais destacam. É o cubismo, o futurismo, o expressionismo, o dadaísmo e o surrealismo. Ela vai ser influência no modernismo no Brasil, mas só lá no começo, na primeira fase. Aí, os movimentos artísticos surgidos tinham como objetivo influenciar o público para despertar novas maneiras de enxergar e refletir sobre a vida. Sabe, aquelas artes que era antigamente tudo com aquelas pessoas super realistas, tudo bonito, sentimental. Os vanguardas, eles não querem mais isso, eles querem representar a sociedade totalmente distorcida. Então, foi tipo um choque essa nova forma de expressão. Aí, a primeira, que é o cubismo, foi um movimento que surgiu na França, que tinha como principal característica o uso de formas geométricas para retratar as formas da natureza. Então, se vocês verem alguma coisa lá relacionada a formas geométricas, é bem capaz que seja cubismo. Tipo esse quadro do Pablo Picasso, ele está retratando umas coisas cheias de obras geométricas, se vocês forem parar para ver todas. Aí eles querem realmente desproporcionar, quebrar totalmente o desenho para ser difícil de reconhecer. Aí no cubismo existe o analítico, que as formas são destruídas e fragmentadas para não ser mais reconhecível, e no cubismo sintético elas são quebradas para ter reconhecimento. Esse aqui já a gente consegue ver. Se a gente ficar vendo bastante, procurando, a gente consegue ver. Então, o cubismo vai ser formas geométricas, tá? No futurismo, uma das principais características do movimento futurista é o rompimento com o passado e a valorização do novo. Foi tão forte esse ideal que até queriam destruir museus em cidades antigas e tudo mais, porque eles queriam algo novo, realmente, falavam, deixa o passado para trás. Então, muito louco. Então, o futurismo, aqui no primeiro quadro que a gente vê, esse aqui, se chama... Isso, agora eu não lembro. É a velocidade do automóvel que se chama. Então, tipo, mas cadê o automóvel? Tá, mas é a velocidade do automóvel. Então, é uma coisa super futurística, muito, muito louca, bem mais à frente do tempo, porque representa a velocidade que o automóvel faz. Aí, no expressionismo, ele surgiu na Alemanha para se opor ao impressionismo francês. Ele foi um dos primeiros movimentos de vanguarda a focar em aspectos subjetivos
Ele vai ter cores fortes, vibrantes, que representam a realidade de uma forma indireta e muitas vezes refletem as emoções e sentimentos dos artistas. Aqui a gente vê o quadro No Estrelada, do Van Gogh, tá? Ele é um quadro expressionista, com bastante cor, que você vê é muito subjetivo, se você for imaginar também, pelo que ele, como ele pintou e tudo mais. É muito legal. Dadaísmo, ele surgiu na Suíça, foi criada por refugiados da Primeira Guerra Mundial. Eles tinham como objetivo uma arte de protesto mesmo, chocar a população burguesa da época, porque eles só ficavam, pintura linda, belíssima. Os dadaístas, eles vêm com uma coisa bem diferente, para chocar mesmo. Ela pode ser considerada espontânea e pautada na liberdade, tendo características e rupturas de modelo de arte tradicional. Então, esse cara aqui, ele pegou esse objeto e falou, uma arte aqui. É basicamente isso que o dadaísta faz. Ele pega uma arte que ninguém imaginaria que seria uma arte e fala, aqui tem uma arte. Eles são muito zoeiros mesmo. E o 5, surrealismo. Eles valorizam a expressão livre do pensamento e acreditam que valorizar o inconsciente fazia com que a criatividade humana fosse estimulada. Ele também é valorizado sonhos, fantasias. E os estudos de psicanálise do Freud foi bem influência. Então, o surrealismo vai ser algo surreal, vai ser algo de sonhos, fantástico, muito, tipo, você não imagina, muito, muito além do que você imagina, tipo, bem fantasioso mesmo. Então, esses foram 5 principais de vanguardas para vocês terem aí com vocês. Aí o modernismo no século XX, que surgiu com a Segunda Guerra Mundial, é bom saber disso, o movimento tinha como objetivo romper com o tradicionalismo da época, e aí veio com as experimentações, novas técnicas e criações artísticas. Isso também, a vanguarda europeia foi muito ajudando, porque ela rompeu com o tradicionalismo, aqueles quadros de pessoas perfeitas, eles agora fazem quadros totalmente diferentes, então é muito doido o rompimento do tradicionalismo. Na Europa, teve a primeira geração, que é o Orfeu, a segunda geração da Presença, e a terceira geração, que é Neorrealismo. Na primeira e segunda foram por causa de revistas, tá? Aí, a primeira, o modernismo estava surgindo, segunda, o modernismo já estava lá, e a terceira, eles tinham um novo realismo, é uma forma crítica de pensar da sociedade, entre as outras coisas. Primeira geração de Orfeu, temos Fernando Pessoa, ele é bem importante. No modernismo do Brasil, começou com a Semana da Arte Moderna de 22. Não é muito de cair a Semana da Arte Moderna de 22 na Unesp, mas nunca se sabe, né? Ele, como foi dito, ele veio para romper, o modernismo veio para romper a coisa tradicional que as pessoas tinham em mente, e os olhos de toda uma geração de artistas intelectuais. Então, foi uma mudança total, radical na vida. Nessa Semana da Arte teve várias artes, poesias, vanguardas europeias, teve bastante foco, e para chocar as pessoas, tá? A Semana da Arte Moderna foi composta com essas pessoas aqui e mais gente. Daí são essas pessoas aqui: Tarsila de Amaral, Vila Lobos, Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, Manuel Bandeira, Anitta Malfatti também, de Cavalcante. São mais conhecidos assim, são bem importantes eles. Na primeira fase do modernismo, é conhecido como fase heróica. Essa fase é caracterizada por um maior compromisso dos artistas em relação à renovação estética, tá? Então, como estava surgindo o modernismo, assim, é uma nova forma de pensar, uma nova estética. E essa renovação aconteceu tendo inspiração às vanguardas europeias, como o cubismo, o futurismo, o surrealismo.
E foi importante também na pintura, em várias outras coisas. E surgiu três movimentos que foram os artistas, os autores, usavam eles, o movimento do pau-brasil, onde eles queriam que a poesia fosse exportada para todos os países, o movimento verde-amarela, onde eles queriam o nacionalismo brasileiro em foco, e o antropofágico, que eles queriam, tipo, assimilar várias culturas diferentes, mas sem copiar. Mas eles falavam das culturas das pessoas. Então, a primeira fase do modernismo vai apresentar um rompimento com o passado, uma linguagem fácil de ser entendida naquela época, tá, gente? Atualmente, hoje, não pode ser não tão fácil assim. A valorização do índio brasileiro, muito importante. O nacionalismo fanista, exagerado e utópico. Um caráter revolucionário e críticas à realidade brasileira. Aí temos representantes o Mário de Andrade, Oswald de Andrade, o Menotti Del Picha, Tarsila do Amaral e Anita Malfatti. O Mário de Andrade, na parte do nacionalismo, ele era bem igualzinho o José de Alencar, tá? Então, caso já perguntou isso na Unesp sobre quem tinha conceitos parecidos com José de Alencar, seria o Mário de Andrade. É legal saber. Aí, na segunda fase do modernismo, ou fase da consolidação, ou geração de 30, os ideais modernistas se espalhou total. Então, teve influência do realismo, romantismo, da psicanálise de Freud, muito. Mas o que estava rolando lá naquele ambiente? Crise de 29, governos ditatoriais, principalmente no Brasil, então, muita coisa acontecendo, né? Temas nacionais, sociais e históricos são muito focos das pessoas, e a prosa de ficção, com romances regionalistas e urbanos. Aí temos autores como José Américo de Almeida, Graciliano Ramos, Jorge Amado, a Rachel de Queiroz e o José Lins do Rego. Esses caras, eles escreveram prosas. Aqui na poesia tem Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles, Mário Quintana, Murilo Mendes, Jorge de Lima e Vinícius de Moraes. Eles escreviam bastante sobre, na prosa, na poesia também, escreviam bastante sobre o ser humano, a vida, a psicanálise, a vida nacional mesmo, os problemas nacionais, os sociais, tipo a seca, a fome, o Nordeste, é bem cara deles falar mesmo disso. Na terceira fase do modernismo, a fase final, ou geração de 45, é uma fase menos conturbada, porque já se estabilizou todas aquelas coisas que estavam rolando, tá? Problemas no mundo. Aí na prosa existia a prosa urbana, que é falada da cidade, a regionalista, que é do campo, a intimista, que é temas humanos, psicológicos, subjetivos. Aí temos autores como Lígia Fagundes Telles, Guimarães Rosa, Clarice Lispector, ainda falando sobre bastante da prosa regionalista, falando sobre a seca do Nordeste. Na urbana vai falar sobre a cidade, assim, a elite. E o Humanos é mais psicológico. Na poesia de 45, tinha preocupação com a forma e palavra. Assuntos humanos, retomada de características parnasianas, são chamados também de neoparnasianos. Temos autores tipo como João Cabral de Mello, Neto, Clarice Lispector, João Guimarães Rosa, Ariano Suassuna e Lígia Fagundes Telles, também escreveram poesias. Eles vão voltar à preocupação da forma e palavra, mas ainda com assuntos humanos e falando sobre assuntos sociais, tá? É uma diferença dos parnasianos, mas ainda um pouquinho mais com as características dos parnasianos. Aí, eu acho que não vai ter tempo de eu falar dos livros que tendem a cair, então eu vou gravar para vocês essa parte e eu vou passar na parte que eu quero falar para vocês, que é essa daqui, que quando aparecer para vocês textos enormes para vocês responderem, tipo 6 questões, eu não sei se vocês já conhecem ou não, usem a regra de Pente, que é assim, porque vai perguntar principalmente sobre a personagem, essas coisas. Aí, sei lá, escreve lá do ladinho
quem são os personagens, ou grave na mente, quem são os personagens principais que aparecem no seu texto, o espaço, o espaço que está acontecendo, o narrador, que é a primeira, segunda, terceira pessoa, provavelmente a terceira pessoa sempre é, o tempo que está rolando também, se é velho, antigo, o enredo, faz só tipo um resuminho do que está acontecendo. Já caiu um texto, assim, bem grande de um cara respondendo uma carta muito antiga. Então, o enredo, uma pessoa está respondendo uma carta de uma pessoa para uma pessoa. Ele está fazendo alguma coisa. Basicamente é isso. Mas grave principalmente personagens e o enredo. É bem legal. É uma ideia bem legal para vocês. Aí, deixa eu ver aqui. Ai, meu Deus, sorry. Aí eu vou falar aqui até. Os livros que tendem a cair, um deles é o Macunaíma, de Mário de Andrade. Ele é um romance da primeira geração modernista do Brasil, tá? É Brasil. E vai falar sobre o Macunaíma, que ele é um cara que nasceu em uma tribo na selva amazônica. Ele é um menino super mentiroso, traidor, preguiçoso, adora falar palavrões quando criança, é isso. Aí na juventude ele se apaixona pela Índia Si, sendo seu único amor, aí ela acaba ficando grávida do Macunaíma, ela acaba perdendo o seu filho e acaba não aguentando e se suicida. E se suicida, virando uma estrela. Aí, antes disso, ela deixa um amuleto da sorte com Macunaíma, que é a pedra de Muiraquitã. Aí, após ele perder a pedra, ele viaja para o Brasil procurando ela. Aí, ele acaba matando um gigante, recupera a pedra, ele mata seus irmãos por vingança e depois morre virando uma constelação. Tipo, muito doido. Mas caiu, mas sempre aparece alguma coisa sobre uma Macunaíma lá. Então, para vocês terem um contexto, é isso que acontece no livro. Vai falar sobre algo, mistura fantástico, mitológico, lendário, histórico, crenças populares, relembrando a linguagem, a língua, o regionalismo que ele está é uma tribo na selva amazônica, tem uma forma diferente de falar. Então, basicamente, é isso que o Macunaíma quer apresentar. Aí temos com Euclides da Cunha, Os Sertões, que ele vai falar sobre a Guerra de Canudos. Ele realmente vai falar sobre a Guerra de Canudos, vai falar tudo da Guerra de Canudos. Desde a terra, tipo, desde ele ir até lá, até o homem, até as pessoas que habitam lá, e a luta. Então, ele vai estar falando sobre tudo isso. E é lá na Bahia que aconteceu isso e tudo mais. E é um livro pré-modernista, tá? Então vai ser algo bem de crítica, assim, podemos falar. E temos Memórias do Sargento de Milícias, de Manuel Antônio de Almeida. É um romantismo, vai falar sobre a vinda da família real do Brasil e as aventuras dele. Vidas Secas, de Graciliano Ramos, vai falar sobre a vida dos sertanejos que foram obrigados a saírem da sua cidade por conta da seca. Vai falar sobre isso. Capitães de Areia vai falar sobre meninos que moram na rua e tudo o que acontece lá com eles. É da segunda geração modernista, Vidas Secas também é. E Memórias Póstumas de Brás Cubas inaugurou o período realista brasileiro. É mais realista, mas só que é importante. Vai falar sobre elite, vai falar sobre a vida dele, assim, porque ele é um cara assim de elite. E aconteceu no Rio de Janeiro e tudo mais. Quando caiu a pergunta na Unesp, era para ser Memórias Póstumas de Brás Cubas e Vidas Secas, de Graciliano Ramos, se eu não me engano. Porque estava relacionado à geografia, para falar Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele mora no Rio de Janeiro, então lá chove no começo do ano e tudo mais. E Vidas Secas é bastante seco. Era para relacionar essas coisas. Aí eu tinha uma pergunta aqui, eu acho que. Dá tempo, sim. Essa pergunta aqui é para você ler e para falar qual movimento que é o que está escrito.
qual que é o movimento que está se referindo, né? Aí, se você fosse ler, daí se você lesse sentimentalismo e melancolia, poderia falar, ah, é romantismo, mas não é romantismo, tá? Você tinha que acabar de ler tudo. Aí, se a gente lê, eu não vou ler tudo para não passar. Aqui fala, pelo cuidado da escrita, aspirando uma expressão tipo plástico. No momento em que fala cuidado da escrita, você já marca parnasianismo, porque o parnasianismo, ele é o cuidado da escrita, mas ele tem uma expressão do tipo plástico, porque ele é muito formal, porque nem parece muito legal de ler, mas então seria o parnasianismo. O romantismo não quer dizer que ele não se preocupa com a escrita, mas ele é mais de boa nessas coisas. Aí provavelmente vai cair alguma coisa assim também para vocês na primeira fase, então fiquem bem ligados, tá? Nas características, não é para decorar, mas tenta saber os aspectos principais, tá bom? E muito obrigada, gente. Eu sei que eu meio que corri aqui, porque eu fiquei com medo de não dar tempo. Então, beijinho, beijinho para vocês e boa prova.